Olá, pessoal. Eu quero falar com vocês agora sobre a tinta Vitro 150 da Acrylex. Tenho algumas cores aqui comigo, tá? Tem uma gama de 12 cores, são transparentes e brilhantes, todas elas. E o uso específico dela: vidro, cerâmica, porcelana e faiança. Para quem não sabe, faiança é uma classificação diferente de uma outra. É um tipo diferenciado de cerâmica também, tá? Limpe bem a peça antes de começar. Eu tenho aqui um prato, tem que limpar. Pode ser com álcool comum mesmo, tá? Você passar um paninho macio com álcool para limpar bem a peça. Tem que limpar para tirar todo o resíduo, poeira. Não pode ter. Eu já tenho meu desenho escolhido aqui do cachorro com uma faixinha aqui embaixo, que é um desenho que eu gosto muito. Aí eu vou precisar do carbono comum também, o mesmo carbono utilizado para a pintura em tecido. Então, depois da peça limpa, você vai colocar o desenho com o carbono sobre a peça e copiar. Com caneta sai bem melhor, tá? Pode usar também carbono amarelo, se você for fazer uma pintura clarinha, você pode usar o carbono amarelo, porque o contorno vai ficar suave e não vai aparecer. Como aqui o meu contorno é preto, não tem problema a marca que ficou. Então, eu já copiei o meu desenho, ó, para a peça. E vou preparar para iniciar essa pintura. Então, eu já separei a cor que eu vou precisar, que é o preto, tá? É sempre importante não só balançar a tinta, mas você misturar com palitinho. Abriu, pega um palitinho de churrasco, um palito de picolé, você mistura, porque ela fica muito aqui no fundo, igual um cimentinho. Ela precisa ser misturada para você utilizar, senão ela não vai aderir na peça na hora da queima, tá? Então você tem que misturar bem antes de começar a usar, sempre. Eu já coloquei ela aqui no meu recipiente, pincéis sempre os macios, a não ser que você queira algum efeito diferente. Aí você pode pintar também com uma esponjinha macia, aplicar tinta. Você pode usar o pincel de cerdas duras para algum efeito específico. Fora isso, pincéis macios na maioria das vezes. Para lavar o pincel, apesar dessa, eu vou dando dicas, tá? Enquanto eu faço. Para lavar o enquanto, perdão, apesar dela ser a base de água, você não pode acrescentar água na tinta. Você pode perfeitamente lavar o seu pincel enquanto estiver usando, se for mudar de cor, como eu já fiz outras peças aqui que eu vou mostrar posteriormente, eu prefiro lavar o pincel em álcool. Coloca o álcool num copinho, num recipiente, e você lava o pincel no álcool, que ele tem que estar bem sequinho para você pegar a tinta. O pincel não pode ter água, não pode ter nenhuma gota de água, tem que estar seco, muito bem seco. E o álcool evapora rápido, limpa bem, é o ideal. As peças que eu pintei até agora, limpei o pincel no álcool para ir para outra cor e deu tudo certo. Enxuga, na mesma hora ele está pronto. Já com água, não. Você mesmo lavando o pincel em água, volta sempre com algum resíduo que ele cai na tinta e aí vai comprometendo o acabamento, tá? Isso acontece muito. As pessoas vêm com água na tinta e depois não entendem por que não ter na hora da queima, que é a parte que eu vou explicar. Você vai colocar a peça no forno, forno convencional, viu, gente? Então, olha, veja que aqui eu já estou iniciando com a tinta preta. Você pode aplicar até 5 demãos, deixando secar em cada passo por 20 minutos, tá? Ela está muito clarinha, com certeza eu vou aplicar mais uma vez. Mas não vai de início com muita, não.
Essa aqui vai ser uma peça mais de efeito decorativo, tá? Onde vai ficar num suporte enfeitando na minha casa. Ou melhor, no meu ateliê. Já consegui adiantar um pouquinho mais. Está bem adiantado agora. Não passo de novo, só estou passando uma demão de tinta. Eu não fico insistindo. Se você ficar várias vezes no mesmo lugar, passando o pincel, ela vai dar problema, porque não pode forçar a tinta sobre tinta úmida, tá? Tem que deixar secar para depois você passar a segunda demão.
Agora eu vou escrever para finalizar e deixar secar para passar outra demão.
Agora eu vou deixar secar, tá? Para passar outra demão. Vamos dizer que eu tivesse errado. Errei. E borrei meu trabalho. Tem uma solução, essa tinta é ótima. Você molha o paninho com álcool, vem aqui e limpa. Eu já tenho aqui um paninho que está úmido no álcool. Olha, prontinho, tá? Se antes da queima, agora eu vou explicar. Depois que eu passar a outra demão, que eu estiver satisfeita com a minha pintura, então o que eu vou fazer? Então, 24 horas para secar. Após as 24 horas, tá? A peça vai ter que ser levada ao forno, pode ser o forno convencional. Coloca a peça com o forno frio lá dentro, tá? E você vai ligar o seu forno no mínimo em 150 graus, que é a maioria dos fornos. Aí com o forno frio, colocou a peça, ligou, 30 minutos é o suficiente para queimar a peça e fixar a pintura. Depois disso, você desliga o forno e deixa a peça esfriar lá dentro. Tem que esfriar completamente, tá? Depois da peça fria, aí sim, completamente fria, você vai tirar do forno e pode usar normalmente. Só que eu não aconselho, se você for fazer como essa daqui, uma pintura né, ou se for uma pintura que você queira usar no dia a dia, a peça, pinta nas bordas, pinta fora do lugar que vai colocar o seu alimento. Por exemplo, essa aqui é uma peça decorativa, mas quando eu faço para uso, eu gosto de pintar só nas bordas, né? Agora, para evitar, mesmo assim usar com alimentos frios, salada, coisas que não vão ser tão abrasivo, né? Outra coisa, a esponja para lavar, não usa o lado abrasivo da esponja. Aqui estão as peças. Olha só que coisa mais fofa, gente. Essa aqui foi uma xícara que eu criei com os netinhos. Olha só que graça. Netos são filhos com açúcar. Que vovó não falaria isso, não é mesmo? Oh, que graça. Aqui, ó. Aí eu pintei na xícara com a tinta vitro marrom e vermelha no lacinho da bonequinha. Netos são filhos com açúcar. Também fiz essa aqui, bem inspirada, romântica, como eu. Ó, cheia de boquinha. Consegui desenhar à mão livre, tá? Mas quem não tem habilidade pode usar como eu fiz no cachorro, com o carbono e o risco. Olha aqui. Tem essa aqui, floral, onde eu também pintei o cabinho da xícara, tá? Esse prato lindo aqui, olha que delicado. Esse eu fiz com tanto amor. Todas as peças eu faço com amor, gente. Mas esse aqui, olha, eu estava mais inspirada, eu acho. Então, aqui eu fiz com um pincel fininho. Aqui eu fiz um misto de cores, tá? A vitro vermelha com a branca. Aqui a marrom com a branca. Aqui a magenta com a branca. Usei branco juntamente com carga dupla no pincel, tá bom? Se vocês quiserem, deixa aí o comentário que depois eu vou e ensino esse prato. Faço um novo vídeo. Vai depender dos pedidos, ok? Vamos ver quantas pessoas vão se interessar pela aula desse prato. E, para combinar, a caneca. Olha aqui, com as borboletas grandes e o raminho de flores. Sempre eu assino, meus trabalhos tem sempre minha marquinha lá.
Essas foram as peças que eu fiz. E agora, por último, que vocês acompanharam, o My Friend, meu amigo. Lindinho, né? Mas eu vou passar outra demão, olha, que ainda está manchado. Eu vou passar antes de essas peças irem ao forno. Tá ok? Um beijo, gente. Agora sim, agora eu dei a segunda demão, né? Tive que interromper o vídeo, esperar os minutos certos. Agora olha como é que ficou bonito. Agora está o tom que eu quero. Prontinho. Eu vou esperar 24 horas para levar ao forno na queima da tinta e fixar na peça. Essa é uma peça decorativa. Seria uma pena, né? Colocar uma carne aqui mesmo depois da queima, a fixação. Ou aí colocar uma comida aqui, cortar, ficar passando a faca. Claro, não tem pintura que aguente, tá? Beijo!